No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te atualizar sobre Hulk e a possibilidade dele parar no Flamengo. Também vou falar sobre o Corinthians, que está negociando os name rights de seu centro de treinamento. Para completar informações sobre o Gustavo Gomes, na mira de um clube da Inglaterra. Quero falar também sobre o Barcelona, que está devendo para um monte de gente, inclusive para clubes brasileiros. E para completar, preciso te falar também sobre Jeromel, zagueiro super importante do Grêmio, que está fora das partidas finais da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, só um agradecimento muito importante, ótimos índices de audiência aqui nos vídeos e também nas lives. Então agradecer a todo mundo que tem dado esse moral. Se você ainda não é inscrito no canal do Nicola, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos a caminho de 1 milhão de inscritos, tudo isso graças a vocês. Bom, quero te contar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. O OneFootball, ao longo de todo o dia, assim que surgem notícias importantes, ele vai te mandando mensagens e você não perde absolutamente nada. Indicando o seu time do coração, o OneFootball também reforça a respeito das principais notícias do seu time. Para completar, graças ao OneFootball, você assiste do seu celular, sem gastar qualquer centavo, a jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. Curtinho, né? Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai baixar o OneFootball e vai aproveitar pra caramba, tenho certeza. Bora começar o vídeo falando sobre o Barcelona, que divulgou nessa segunda-feira sua prestação anual de contas. E o que deu para perceber é que o Barça deve para Deus e o mundo. Quem diria que um dia eu diria isso a respeito do Barcelona, talvez o principal clube do mundo ao lado do Real Madrid. O Barcelona tem, somente em dívidas a longo prazo, 197 milhões de euros de pendências. Inclusive há clubes brasileiros que estão nessa relação de dívidas, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. São eles o Grêmio, a quem o Barcelona deve 7 milhões e 900 mil a curto prazo e 13 milhões e meio de euros a longo prazo por causa da compra do Arthur. O Palmeiras ainda tem 4 milhões e 600 mil euros a receber em curto prazo pelo Matheus Fernandes. O Atlético Mineiro vai receber 6 milhões de euros a curto prazo pelo lateral direito Emerson e ainda tem algumas dívidas bem maiores, essas que não necessariamente envolvem clubes brasileiros, mas jogadores brasileiros. Casos, por exemplo, do Coutinho, comprado do Liverpool, o Barça ainda precisa pagar ao time inglês 69 milhões de euros. O Malcom, ex-Bordeaux, dívida com o clube francês é de 19,9 milhões de euros. Goleiro Neto, contratado do Valência, 18 milhões e meio de euros. E para fechar, o Matheus Pereira, vocês lembram do Pirulão? O meia que surgiu no Corinthians, praticamente não jogou no time principal, já rodou por vários clubes, ele foi comprado do Barcelona ou pelo Barcelona da Juventus. E a dívida do Barça com a Juve pelo Matheus Pereira, o Pirulão, é de 7 milhões e meio de euros. Bora falar agora sobre o Grêmio com uma péssima notícia, a contusão do Jeromel no clássico contra o Internacional. Nesse domingo era séria e a previsão de retorno é de 7 a 8 semanas, ou seja, 2 meses de recuperação. O Jeromel sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo e a curiosidade é que ele justamente voltava a jogar depois de um longo período de recuperação. Nesse clássico contra o Internacional, uma nova lesão na mesma perna, no mesmo pé, mais uma lesão diferente. E com esse período de até 2 meses fora, o Jeromel não terá condição de enfrentar o Palmeiras nas finais da Copa do Brasil, que passaram a ser o que interessa para o Grêmio nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho chegou a dizer, depois da derrota para o Inter, que cogita a possibilidade de escalar um Sub-23 no Campeonato Brasileiro. Ele ficou bastante ofendido com a arbitragem do Grenal, que ignorou um pênalti em cima do Ferreira e marcou um pênalti a favor do Inter no último lance do jogo, depois de a bola tocar na mão do Cânimo. Sobre as finais, as datas das finais. Elas estão nesse momento marcadas para 11 e 17 de fevereiro, ou seja, não haveria a menor possibilidade de o Jeromel estar em ação. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, as finais da Copa do Brasil terão de ser adiadas para 28 de fevereiro e 7 de março. Ainda assim, ficaria um tempo muito curto para que o capitão do Grêmio estivesse à disposição. Bora falar agora sobre a possibilidade de Hulk virar reforço do Flamengo. Informação que foi antecipada pelo UOL na noite dessa segunda-feira. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha no staff do Hulk e essa pessoa confirmou que nos últimos dias
houve uma procura de um dirigente do Flamengo. Há quem assegure que o Hulk foi oferecido ao Flamengo. Essa pessoa com quem eu conversei disse diferente, disse que o Hulk foi procurado, o staff do Hulk foi procurado nos últimos dias por uma pessoa do Flamengo. Ainda não há proposta oficial, é bom que se diga. O que o Flamengo fez foi iniciar conversas primeiro para entender em que pé está a situação do Hulk, que ele está livre no mercado, todo mundo sabe, o contrato com o Xangai SIPG terminou em 31 de dezembro. E o Hulk tem dado sinais de que quer jogar no futebol brasileiro, é por isso que ele tem adiado respostas para vários clubes do exterior. Tem 2 times da Turquia, um time do mundo árabe, um time de Portugal, o Porto no caso, além de um time da Major League Soccer dos Estados Unidos. Todos esses fizeram propostas ao Hulk e estão aguardando o desfecho das negociações com clubes brasileiros. O Hulk já tem em mãos uma proposta do Atlético Mineiro, a oferta de 3 anos de contrato, com um salário bastante bacana. O Palmeiras conversa com o Hulk há bastante tempo, sinalizou uma oferta, mas ainda não foi adiante. O Palmeiras tem enormes dificuldades financeiras e vai precisar das conquistas da Libertadores da América e da Copa do Brasil para ter capacidade financeira para fazer um investimento um pouco maior. E foi nesse cenário, diante desse contexto, que apareceu o Flamengo querendo entender as condições. Quanto o Hulk quer? Qual o tempo de contrato? Repito, não há proposta oficial, mas o Flamengo analisa as possibilidades da contratação do atacante de 34 anos de idade, que já foi jogador da seleção brasileira. A grande pergunta que eu queria deixar para você, usando um espaço para comentários, é: o Hulk cabe no Flamengo hoje, com Pedro e Gabigol disputando a mesma posição? Você imagina o Hulk jogando em outra função para que o Gabigol e o Pedro pudessem não ser concorrentes do Hulk? Responde aí, por favor. E só para completar sobre o Flamengo, quero te contar que nessa segunda-feira o rubro-negro não conseguiu pagar uma parcela de 2,5 milhões de euros referente à compra do Michael ao Goiás. Estava combinado em contrato que essa terceira e penúltima parcela deveria ser paga nessa segunda-feira. Desde a semana passada o Flamengo conversa com o Goiás para demonstrar dificuldades financeiras. Existe a possibilidade de o Flamengo quitar uma parte desses 2,5 milhões de euros até essa quarta-feira e o restante deve ficar para os próximos dias. O Flamengo alega problemas com o fluxo de caixa, o Goiás diz entender as condições e não vai cobrar uma multa de 20% que estava prevista em contrato. O Goiás ainda tem a receber mais uma parcela de 1,1 milhão, só que essa parcela só vence no mês de abril. Bora falar agora sobre Palmeiras e Gustavo Gomes, para mim o melhor jogador em atividade do Palmeiras na atual temporada, extremamente regular. É muito difícil você ver uma atuação ruim do Gustavo Gomes, defensivamente é o grande líder e ainda aparece bem ofensivamente. E essa boa temporada do Gustavo Gomes com a camisa do Palmeiras tem chamado a atenção de clubes do exterior. Uma pessoa do Palmeiras me contou que existem conversas para que um clube da Inglaterra oficialize uma proposta pelo Gustavo Gomes. A boa notícia para o torcedor palmeirense é que com a ida do time às finais da Libertadores da América e a perspectiva da disputa do Mundial, essas conversas com esse time inglês só devem ser definidas para metade do ano. Então o risco de o Palmeiras perder o Gustavo Gomes por agora nessa janela de transferências é praticamente zero, até porque os clubes ingleses só podem contratar até 1º de fevereiro. A final da Libertadores da América está marcada para o dia 30, para esse sábado. O Palmeiras, sendo campeão, viaja na sequência para o Catar, onde disputa o Mundial de Clubes. Gustavo Gomes está garantido tanto na final da Libertadores quanto numa provável, numa eventual disputa do Mundial. O que pode acontecer é para metade do ano aparecer uma proposta oficial para a compra do zagueiro, que foi adquirido pelo Palmeiras junto ao Milan por 6 milhões de euros. Esses 6 milhões de euros na época equivaliam a 27 milhões de reais. Contrato renovado recentemente, no ano passado até com alguma polêmica, vínculo até 2024. E desde que foi contratado pelo Palmeiras, essa é a terceira vez que o Gustavo Gomes é especulado na Inglaterra. O West Ham, time inglês, chegou a oferecer 18 milhões de euros quando o Verdão ainda era dirigido, quando tinha o Alexandre Matos como diretor executivo. O Palmeiras disse não à oferta do West Ham. Um time do México, o Monterrey, também ofereceu 15 milhões de euros. E aí, mais recentemente, houve uma sondagem do Crystal Palace que não se transformou em proposta. Essa pessoa do Palmeiras não quis me confirmar o nome do interessado, o nome do clube inglês que monitora a situação do Gustavo Gomes nesse momento, mas achei importante contar para vocês que o melhor zagueiro em atividade do Palmeiras, talvez o melhor defensor do futebol brasileiro hoje em dia, levando em consideração que é paraguaio, mas atua por aqui, está na mira de um clube inglês e pode pintar uma proposta para metade do ano. Bora fechar o vídeo falando sobre uma notícia exclusiva, a possibilidade de o Corinthians vender o nome do seu centro de treinamento.
E as negociações são com o Banco BMG, que acaba de mudar de propriedade na camisa do Corinthians. Então, para você entender toda essa história, desde janeiro de 2019, o Banco BMG era o patrocinador master, ou seja, expunha sua marca no peito da camisa corintiana. O valor fechado com o Banco BMG era bem baixo, 12 milhões de reais por temporada. Bem menos, por exemplo, do que em outros tempos, quando o Corinthians faturava 30, 35 milhões de reais. Houve um desaquecimento nos últimos tempos no mercado publicitário ligado ao futebol e quase todos os clubes perderam muita grana no que diz respeito à publicidade. Mas tinha um acordo entre o Corinthians e o Banco BMG que, se pintasse uma proposta maior do que esses 12 milhões de reais por temporada, o Banco BMG seria flexível e mudaria de propriedade na camisa. Pintou a oferta da Neoquímica, cheguei a contar para vocês no sábado. O Corinthians confirmou nessa segunda-feira que a Neoquímica é a nova patrocinadora master. O Corinthians vai faturar 18 milhões de reais fixos, com a possibilidade de faturar mais 10 milhões de reais variáveis. Isso vai estar atrelado ao desempenho na venda de medicamentos. Se o Corinthians for capaz de engajar seus torcedores a comprarem medicamentos da Neoquímica, o clube pode faturar mais 10 milhões de reais e o patrocínio master pode render até 28 milhões de reais por ano. Bom, o Banco BMG foi deslocado do peito para o omoplata da camisa. E a partir daí o Corinthians começou a discutir com o Banco BMG contrapartidas para que o Banco BMG não diminuísse esse valor de 12 milhões de reais. Primeira sugestão dada pelo Corinthians e aceita pelo banco foi de patrocinar também a camisa oficial do time feminino, que tem feito muito sucesso, tem conquistado títulos e a cada dia coleciona mais torcedores. Outro ponto, contrato que ia até 2025 foi prorrogado até 2026. E nesse momento, para que o Banco BMG continue bancando os 12 milhões de reais, as partes, o Corinthians e o banco, conversam sobre a possibilidade de o Banco BMG ficar com os name rights do centro de treinamento. Centro de treinamento onde atuam os profissionais e também para onde se mudaram recentemente os garotos da base. O Corinthians fez uma ampla reforma, para falar a verdade, ele construiu um centro de treinamento completamente novo para as categorias menores e o profissional e a base estão juntos nesse centro de treinamento. Existe uma negociação avançada e isso pode ser anunciado nos próximos dias. Talvez a gente passaria a ter centro de treinamento BMG, ou Centro de Treinamento BMG Corinthians, os nomes, as possibilidades de nome ainda estão sendo discutidas. Mas o que eu queria te contar é que pode fazer parte desse pacote de contrapartidas do Corinthians ao banco a possibilidade de o BMG ficar com os name rights do Centro de Treinamento para continuar bancando esses 12 milhões de reais, tudo para que o Corinthians tenha maior capacidade de arrecadação ao longo desse ano e sofra menos com o fluxo de caixa. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e também ativa o sininho para receber notificações, beleza? Só para completar, também vale a lembrança de que você pode virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Você clica lá e passa a ter várias vantagens, como receber informações via WhatsApp, participar de lives exclusivas, estar no bolão do canal do Nicola. A gente também criou uma liga exclusiva do Cartola FC. Tem muita coisa legal, dá uma conferida, tenho certeza que você vai curtir e virar membro do canal. Fechado? Nos vemos de tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!